Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos corrigir o PET volume 3, semana 1, do primeiro ano do ensino médio. Esta semana, ela vai trazer, como atividades a inequação de segundo grau. Eu já fiz um vídeo introdutório sobre inequação de segundo grau. Vou deixar o link no final do canal para vocês, no final da atividade, para vocês verem, tá? Então, toda vez que nós falarmos em inequação, vamos relembrar aqui, a inequação nós vamos ter o sinal de menor ou maior, menor ou igual, maior ou igual. Isso é para uma inequação. E a equação, nós temos o quê? O sinal de igual. Então, para resolver uma inequação de segundo grau, nós vamos utilizar a mesma forma da equação, tá? Vamos ter que calcular por Bhaskara quando ela for completa. Então, nós vamos estar trabalhando da mesma forma. Porém, a análise, como não é uma equação, eu vou ter respostas em intervalos. É o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos entender aí essa inequação. O meu coeficiente A vale 1. O A é o que está sempre aqui ao lado do X. Então, vamos lá. O A vale 1. O B vale menos 5. E o C vale 4. Ela é completa, porque tem os três termos, né? E a gente vai começar usando, então, nós temos que resolver por Bhaskara. Vamos calcular o delta, é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. B, menos 5, coloca sempre entre parênteses o negativo, elevado a 2. Menos 4 vezes o A, vale 1, e o C, 4. Lembrando, menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5, que vai ser 25 positivo. Menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Aqui é uma multiplicação, então eu tenho apenas um sinal negativo, é esse sinal negativo aqui, tá? 25 menos 16, 9. Se eu tenho um delta positivo, se é um delta maior que zero, vocês vão ter duas raízes diferentes. E o que são as raízes? É o x1 e o x2, é o que corta o eixo do x, tá? Vamos continuar resolvendo. Eu calculei o delta para a gente jogar aqui na fórmula de Bhaskara. Bhaskara menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos substituir. Atenção que eu tenho este sinal do B, menos, e este B meu é negativo. Então, eu vou ter dois negativos, olha, este e este. Então, aqui eu coloco entre parênteses o menos 5, mais ou menos. O delta é 9. 2 dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Vamos organizar aqui os sinais, menos vezes menos, mais. Então, aqui fica 5, mais ou menos. A raiz quadrada de 9 é 3, sobre 2. A partir daqui, eu vou tirar as minhas duas raízes, porque eu vou trabalhar um com sinal de mais e o outro com sinal de menos. Então, eu vou ter o x' ou x1 vai ser 5 mais 3 sobre 2. E o x2 vai ser 5 menos 3 sobre 2. E vamos terminar de resolver. 5 mais 3, 8. Dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2. Dividido por 2, 1. Então, olha, eu não falei que aqui o delta, quando ele é positivo, né? O delta aqui é maior que zero. Então, eu vou ter duas raízes. Aqui estão as minhas raízes. Por que a gente precisa das raízes? Porque
ela é que vai nos orientar na resolução da resposta, na gente encontrar essa resposta. E como que a gente vai encontrar essa resposta? Nós vamos fazer aqui o eixo do x, que o que me interessa é o eixo do x, tá? Vou colocar aqui, esboçar as duas raízes, é 1 e 4. 1 e 4. E vou fazer a parábola. Vocês sabem que uma função, né, que o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Então, aqui agora a gente vai fazer essa parábola. A minha parábola, se meu A é maior que zero, ela tem a concavidade voltada para cima. Se meu A for menor que zero, ou seja, negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Neste caso, o meu A vale 1, é positivo. Então, a minha parábola vai ter a concavidade voltada para cima. É somente um esboço, tá? E vamos agora continuar aqui a interpretação. Eu vou analisar agora os sinais dessa parábola. Para a gente analisar isso, eu sei que todos os valores que estão acima do eixo do x vão ser positivos para y. Eu quero, tá, que encontrar o valor de y, resolver uma inequação é isso. Eu quero um resultado de y que seja negativo. Por que é negativo? Porque ele é menor que zero. Então, vou até anotar aqui, eu quero um f de x menor que zero. Então, se eu quero um f de x menor que zero, eu tenho que verificar qual intervalo, quais os valores que vão me dar este resultado. E aqui é negativo. E o valor, tá, de x que vai me dar um y negativo é justamente essa parte que está abaixo do eixo do x. Então, aqui, neste intervalo, eu vou ter um y negativo. Mas, professora Miriam, como que você sabe? Vou aqui, já expliquei na aula introdutória, mas eu vou explicar de novo. Vamos supor que aqui eu tenho o eixo do y. Tá bom? Analisem comigo. Todos esses resultados aqui, olha, estão me dando um y positivo. Aqui é o ponto de origem. Então, estão acima do zero. Agora, analisa comigo essa parte, essa barriga aqui da parábola. Ele está abaixo de y, do ponto do zero. Então, aqui eu vou ter y negativo. Então, todos os valores, por exemplo, se eu colocar 2, tá? Eu vou ter um x2 e um y, olha, se eu caminhar aqui para o eixo do y, vai estar negativo. Vamos supor que aqui seja o 3. Eu tenho um x valendo 3 e eu vou ter um y negativo. Então, para qualquer ponto aqui, nessa curvatura da parábola, eu vou ter y negativo. Então, a minha resposta tem que ser este intervalo, tá? De 1 até 4, excluindo o 1 e o 4, porque eles estão cortando. Então, eles são igual a zero, meu y. Então, como que eu vou escrever esta resposta? O meu conjunto solução é igual x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x, olha só, seja, tá, maior que 1, é o intervalo, e menor que 4. Então, todos os valores de x que estiverem entre 1 e 4, excluindo o 1 e o 4, vai me dar um y negativo. Imagine só o 5. Vamos pensar no 5. O 5 está aqui.
Se eu continuar essa parábola, olha, a hora que ela encontrar aqui em cima com o eixo da parábola, né? Eu vou ter um y positivo. Ele está lá em cima. Então, aqui são valores positivos para y. E eu não quero, eu quero valores negativos. Então, eu tenho que pegar somente este intervalo de 1 até 4, excluindo o 1 e o 4. Se eu colocar o igual aqui, ó, o 1 e o 4 entra. E não é isso que está pedindo, está pedindo somente menor. Então, eu não posso pôr esse igual. Ok? Então, é isso. A gente calcula as raízes, verifica a parábola, se a concavidade é para cima ou para baixo, a partir do A. E vamos colocar os sinais que vão me dar o y que eu quero, ou positivo ou negativo. E vamos para a questão 2. A questão 2 é a mesma inequação, olha, x² menos 5x mais 4, porém agora eu quero o y positivo, olha, maior que 0. Então, aqui eu preciso encontrar f de x maior que 0, ou y maior que 0. Então, eu preciso encontrar valores de x que me dê, tá? Que vão me dar um y maior que 0, ou seja, positivo. Então, eu não vou calcular o delta de novo, porque nós já calculamos. Eu já sei que as minhas raízes são 1 e 4, então, nós vamos apenas esboçar aqui. Então, vamos pensar, aqui está o eixo do x, aqui vai estar a minha raiz 1 e 4. Eu sei que a parábola tem a concavidade voltada para cima, porque meu A é igual a 1, é maior que 0, concavidade para cima. Então, eu vou fazer aqui agora a parábola com a concavidade para cima. Os meus sinais, todos os valores acima de x é positivo, abaixo de x, negativo. Então, aqui eu quero y positivo. Se eu quero y positivo, eu preciso destes intervalos, olha. Abaixo de 1, então, qualquer valor menor que 1 e qualquer valor maior que 4 irá me dar um y positivo, vai me dar um y maior que 0, que é o que está pedindo aqui. Tá? Então, esse sinal, ó, é o que vai me dar, vai me orientar nessa resolução. Como que eu vou, então, escrever essas respostas? Agora, eu tenho intervalo picado. Eu tenho menor que 1 e maior que 4. Então, nós vamos escrever. Conjunto de solução é igual. X pertence ao conjunto dos reais, tal que o x seja menor que 1, não posso pôr igual, senão 1 entra, ou x seja maior que 4. Então, essa vai ser a minha resposta. Vamos imaginar aqui o eixo do y. Vamos fazer o teste. Eu preciso de valores de x que vão me dar y positivo. Então, se eu pegar o 0,5, se eu prolongar essa parábola, né? Aqui, ó, eu vou encontrar o 0,5 aqui, vai me dar um y positivo. Aqui também, vamos supor, 4,1. 4,1, por exemplo, se eu prolongar, vai me dar um y positivo. Olha, eu encontrei a parábola aqui e agora eu vou lá caminhando para o y positivo. Ok? Então, tá aqui a resolução. Sempre nós vamos nos orientar pelo A
e pelo que está pedindo, se é maior que zero ou menor que zero, que aí na equação está pedindo, tá? Agora, vamos resolver a 3. A questão 3, ela tem um A igual a 1, um B igual a menos 6, não esqueça do sinal, e um C, 9. Eu preciso encontrar y que sejam positivos, maior que zero. Então, eu preciso de f de x maior que zero. Vamos calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac. b menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a que vale 1 e o c que vale 9. Negativo elevado a expoente par, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Eu tenho aqui menos 36. Agora, a gente tem 36 menos 36. O delta vai ser igual a zero. Quando eu tenho delta igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais ou uma raiz. Vai ser uma única raiz. A parábola, ela vai encostar, ela vai tangenciar o eixo do x em um único ponto. A gente vai encontrar qual ponto é esse. Vamos, então, fazer Bhaskara menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b, atenção, tenho dois negativos, olha. Menos 6, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. X vai ser igual, menos vezes menos vai dar mais, aqui vai ficar 6. Raiz de 0 vai dar 0, então eu posso cortar. 6 dividido por 2. Tá vendo que ela me deu uma única raiz? Então, o meu x vai ser igual a 3. Aí, agora, a gente vai esboçar o eixo do x. X, aqui a minha raiz que vale 3, e nós vamos analisar o A, para saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Nesse caso, o meu A é positivo, que ele é maior que 1, então a concavidade é voltada para cima. E como que eu faço? Ele não corta o eixo do x, ele tangencia o eixo do x. Então, a gente vai fazer isso, olha. Vai vir e vai tangenciar o eixo do x. Vou fazer de novo, que não ficou legal. Tá? Então, a minha parábola fica desse jeito. Ela não ultrapassa ali o eixo do x. Ela tangencia. 3. E os meus sinais, como que ficam? Ficam todos os valores acima do eixo do x. Então, ela não me dá valor negativo. Ela me dá somente valores positivos. Então, como que a gente vai escrever essa resposta? O 3, ele não entra. Porque se o 3, ele é para x, né, para y igual a 0, porque ele encostou no eixo do x. Então, a minha resposta fica assim, solução. X pertence ao reais para todo. Tem duas formas de escrever. X menor que 3 ou x maior que 3. Ou então, vocês podem escrever da seguinte forma. X pertence a R para todo x diferente de 3. O único valor que não pode ter é 3. Tá? Todos os outros, 2,5, 2,9, 2,7, 3,1, tudo vai me dar um y. Todos esses valores irão me dar um y positivo. Vejam bem se for aqui, olha. Vamos supor que aqui seja 2,7. Olha o y aqui positivo.
porque que seja 2,5. Olha o y positivo. Aqui vamos supor que 3,1. Olha o y positivo. Tá? Então, aqui não tem y negativo. Ok? Então, é isso. Para a gente estar resolvendo a inequação, vamos achar as raízes. A partir das raízes, a gente vai analisar a concavidade da parábola, estabelecer quais são os valores positivos e negativos e verificar o que o problema está pedindo. Menos, se aqui no caso é maior que zero, eu quero y maiores que zero. Então, tem que ser y positivo. Ok? Então, é isso. Dessa forma, a gente termina a correção da semana 1, PET volume 3, primeiro ano do ensino médio. Abraços e até a próxima.